Então, pessoal, sistema elétrico de um carro, tá? Quando eu falo para vocês que o sistema elétrico do carro dá muita dor de cabeça, e dá mesmo, tá? O sistema elétrico dá dor de cabeça, o eletroeletrônico muito mais, tá? Por quê? Porque os problemas podem se disfarçar de várias maneiras e te dar informações equivocadas. Aí o cidadão vai lá, monta uma oficina mecânica, compra 2, 3 ElevaCar, compra caixa de ferramenta completa, compra isso, compra aquilo. Aí ele vai lá e gasta uma bala de dinheiro no mega power do scanner, tá? Aí ele espeta o scanner no carro, o scanner dá lá problema de sonda, por exemplo. O cara vai lá e troca a sonda. Aí troca a sonda, reseta tudo, apaga, vai dar uma volta, acende a luz da injeção, problema de sonda. Ah, essa sonda é chinesa. Vai lá e pega outra sonda de outra loja, coloca, o problema continua sendo sonda. Estou dando só um exemplo aqui, tá? O que eu quero dizer com isso, pessoal? Presta atenção nisso aqui. O diagnóstico eletrônico feito pelo scanner, ele não é 100% conclusivo. Ele te dá um caminho a você tomar. Calma, nós estamos falando só de um pedacinho aqui. Ele te dá um caminho a você tomar. Cabe você dominar o uso de uma caneta de polaridade, de um multímetro, um conhecimento desse carinha aqui que nós vamos falar daqui a pouquinho, ó. Isso aqui, ó, chicote elétrico. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre eles, tá? Segura aí. Então, cabe ao cidadão que está se dedicando a trabalhar no assunto, aí ele se especializar, procurar informação, para ele saber o que está fazendo. Não adianta só colocar o scanner, porque de repente você pode ter um problema, sabe aonde? Num conector de fio, conector do bico injetor, um problema no bico injetor, um problema na bobina, num cabo de vela, numa vela. Não dá a queima certa e o problema vai dar lá o quê? A sonda vai ler que está fora do padrão. Ele vai dizer que temos um problema de sonda. Entendeu? Ele está travando a sonda, uma fuga de faísca da vela faz travar uma central. Isso mesmo, um problema de louça de vela trincado, de cabo de vela mal encaixado, cabo de vela aí com problema de estar roçando em alguma parte metálica do motor, está dando fuga de corrente. Um simples problema de fuga de faísca de ignição que sai lá da bobina, pode ser na própria bobina. Ai, Eduardo, mas meu carro, ou os carros que eu trabalho são carros modernos, não tem cabo de vela. Bom, a bobina pode dar fuga e pode travar uma sonda, pode travar a leitura de uma central. Então não adianta você conectar o scanner. Ah, Eduardo, mas o meu scanner ele pega lá que eu estou com um problema de misfiring, né? Misfiring. O que é o misfiring? É justamente um problema de falha de ignição. Alguns carros pegam, outros não, então não vai adiantar ter o scanner. Tem que ter o conhecimento do profissional aí, tá? Então tem que ter um cuidado muito grande. Eu estou falando só de um pequeno problema que acarreta problemas gigantescos ali no funcionamento do carro. E o cara coloca o scanner porque ele comprou um scanner de última geração, mas ele não sabe pegar uma caneta de polaridade, ele não sabe fazer o teste para ver qual... Então tem que se especializar nisso aí, pessoal. Tem que procurar bastante dessas informações aí para não ter problema, tá? Então olha só, não é só ir conectando, por exemplo, nós estamos falando aí de uma linha de carro original, numa linha de carro preparado, numa linha das centrais programáveis é a mesma situação. Uma fuga de corrente aí pode travar a leitura de rotação de um carro original ou de um carro adaptado a uma injeção, tá? Mas isso é só a ponta do iceberg. Problemas de chicote elétrico nós temos aos montes aí. Peguem as autoelétricas especializadas a resolverem problemas das oficinas mecânicas para vocês verem. Tem aos montes, tá? E às vezes um simples problema de aterramento pode dar um problema, uma dor de cabeça muito grande num carro com uma injeção original ou numa injeção adaptada, programável e assim por diante. E quando você tem um problema no aterramento original de um veículo, a dor de cabeça tua é extensa. Por quê? Porque o carro começa a ter falhas, o carro começa a gastar combustível, tá? O carro fica estranho, às vezes o carro falha, às vezes o carro não falha. Por vários momentos você tem muitos problemas e você não sabe. Você já trocou vela, já trocou cabo, já trocou bobina, você já trocou, foi lá, falou com o seu amigo que conserta a central, já pegou uma outra central, já colocou trocou as senhas dela para poder funcionar no teu carro, enfim. Perdeu tempo e tempo para você é dinheiro. E aí você não sabe mais aonde procurar, tá? E às vezes o problema só está nos aterramentos, ou mais ainda. O
problema pode estar numa bateria. Lembra que eu falo sempre das baterias, que bateria te causa muita dor de cabeça? Muita gente vai falar assim, não, Eduardo, presta atenção, a bateria ou eu tenho carga ou eu não tenho, ou ela tá boa, né, meço lá com o multímetro, ou ela tá... Não, a bateria pode ter muito mais problema. A bateria você pode ter um problema numa placa central dela, tá? E ela te causar interferência de funcionamento. Ela pode te causar dor de cabeça e você vai lá medir, ela tá boa. Ela tem partida boa no veículo, entendeu? Então vocês têm que cuidar. Outra coisa que eu sempre falo, cuidado com o CCA da bateria, né? Então toda bateria tem, por exemplo, vai pegar uma bateria de 60, 70 amperes e aí nós temos o CCA, que é a corrente de partida, tá? Se você tem uma bateria com CCA baixo, a tua partida é fraca e pode te causar dor de cabeça, tá? Então vocês têm que ter um cuidado muito grande com isso,